Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no canal Jorge Atlas no YouTube. Hoje vamos comentar sobre um dos temas mais importantes para a cidade de Manaus e para todo o estado do Amazonas. E qual é esse tema? As potencialidades econômicas que a cidade de Manaus e o estado do Amazonas precisam ter. Precisamos deixar de sermos reféns do único modelo econômico da região, que é a Zona Franca de Manaus. Então, o nosso tema de hoje são as potencialidades econômicas, as novas potencialidades econômicas que o estado do Amazonas, que Manaus, podem ter para o futuro. A cidade de Manaus e todo o estado do Amazonas precisam ser preparados para o futuro, para a próxima geração, para os nossos filhos e netos, para o ano 2050 em diante. O estado e o município devem ser locais para implantar empresas ligadas à biotecnologia e, assim, permitir a utilização e a pesquisa dos insumos que a floresta amazônica, rico bioma natural, tem a oferecer para os habitantes da região. Tudo isto deve ser de maneira sustentável, responsável e ecologicamente corretos. A ecologia é o tema mais importante desse século e deve ser prioritário para as atividades econômicas e para as atividades dos gestores públicos, tanto no município quanto no estado. Outro ponto importante é atuar no desenvolvimento da potencialidade turística da Amazônia. Isto significa melhorar os roteiros turísticos, abrir e atualizar os museus presentes, tanto em Manaus como em alguns municípios do interior do estado. Aperfeiçoar o atendimento nas lojas da cidade. É comum ter reclamações de mau atendimento. Aprimorar a sinalização dos pontos turísticos, ruas e estradas asfaltadas, de acordo com as convenções internacionais no caso da sinalização. Divulgar os itinerários atualizados de ônibus nos aplicativos e também nas paradas. Promover festivais anuais de arte e gastronomia, com as características amazônicas também, um bom exemplo de atividade atrativa para os turistas, e servir de potencialidade econômica eficiente para o estado. Fixar polos de referência de design e moda na região também representam diferentes mecanismos de atração e incremento. Observar a natureza na formação das árvores e ninhos, que podem ser exemplos para a criação de cadeiras, camas, casas, ou as cores dos animais da nossa região, que pode estar presente nas roupas. As cores, não é o couro, não são as penas, são as cores que podem servir de referência artística. Os modelos são inúmeros e o valor criativo das peças podem chamar a atenção de lojas no exterior para os produtos amazônicos. Outras indústrias que merecem impulso na região e, consequentemente, de incentivo fiscal. Pesquisas e divulgação são elas: piscicultura, biojoias, roupas sustentáveis. São áreas importantes que podem fomentar novos empregos, geração de renda e valores financeiros consideráveis aos empreendedores, sendo eles, claro, bem orientados, e ao município de Manaus e ao estado do Amazonas, na captação de impostos pelos serviços e comercialização. Gerar centros de excelência de pesquisas em energia solar. Manaus está na área, na linha do Equador, e não há um fomento para a energia solar no estado e no município. Material orgânico e tecnológico, que corresponde a outra face da moeda. A educação científica deve ser o fomento importante na economia e dos talentos para a região, com o uso das riquezas naturais que podem ter múltiplas funcionalidades para a capital e todas as cidades do interior. Logo, novas atitudes empresariais com ganhos significativos. Fomentar cursos técnicos e superiores com as demandas específicas da Amazônia representa um nicho particular que pode suscitar
com adaptações, é claro, estimuladas, inovações a serem exportadas para outras regiões brasileiras e países. A Amazônia é particular. A Amazônia tem uma característica própria. Por que não aproveitar a Amazônia com suas características para o desenvolvimento econômico da cidade de Manaus, dos diversos municípios do interior, do estado e da região? O Amazonas não deve ficar na ribeira, não deve ficar atrás. O Amazonas deve ser liderança nas atividades econômicas. Tudo isso só será possível se os poderes estadual e municipal, junto com a sociedade organizada e civil, alinhados em valores com políticos, legisladores e éticos, criarem suportes para a expansão de microempresas, de empreendedores, de ativos financeiros substantivados e que sejam aproveitados para a geração de empregos, renda e conhecimento para a população como um todo. A cidade de Manaus, os municípios do estado do Amazonas e a região amazônica precisam criar e impulsionar novos modelos econômicos e sociais para se colocarem na liderança e pioneirismo no Brasil e no mundo. A ciência, a tecnologia, educação, saúde são pontos primordiais para o crescimento da sociedade. Pensar diferente, com novos voos para os moradores da região amazônica e distribuindo conhecimento, aprendizado de maneira criativa e sustentável para todos, deve ser assim as novas potencialidades econômicas para a região. Não podemos ficar reféns de um único modelo econômico. A Zona Franca tem mais de 50 anos. E cadê os antigos legisladores, cadê os antigos gestores que pensaram no futuro? Só pensam no passado e no presente. Precisamos pensar no presente para o futuro, para as novas gerações. Não dá mais para ficarmos, de novo, reféns do modelo Zona Franca de Manaus. Mas, professor Jorge Atlas, só tem esse modelo. Não, existem outros modelos. Nós precisamos incentivar culturas, tecnologia, turismo, gastronomia, energia solar, pesquisas, demandas educacionais e profissionais novas para a região. E assim, de 2019, 2020 para 2050, nós chegaremos a uma liderança. Mas é muito tempo. Se fomenta com calma, se fomenta a médio e a longo prazo e Manaus, o Amazonas, o estado, toda a região vai ganhar. Está na hora de enfrentarmos o desafio, não mais reféns de um único modelo e procurar novas potencialidades econômicas para o estado do Amazonas, para a cidade de Manaus. Esse é o nosso desafio agora. Acesse as nossas redes sociais. Procure no Facebook Jorge Atlas, no Instagram Jorge Atlas Oficial. Acesse então as nossas redes sociais para conhecer as nossas atividades. Obrigado pela sua participação aqui no canal Jorge Atlas no YouTube.